Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, Homo Econômicos, caso você seja uma pessoa que tem alguns parafusos a menos, ou então, olá, Homo Sapiens, caso você seja uma pessoa com sanidade. Eu sou Lucas Fávaro, mestrando em Economia pela Universidade de São Paulo, e você está ouvindo mais um episódio do Economia Mainstream, um podcast onde a divulgação científica de economia é levada de forma séria. Hoje nós vamos entrevistar o economista Pedro Fernando Neri. A gente vai falar um pouco com ele sobre gastos sociais, toda essa parte de políticas públicas voltadas aos gastos sociais. O Neri é mestre e doutor em economia pela Universidade de Brasília, consultor legislativo do Senado Federal na área de economia e é colunista do Estadão, sendo certamente um dos colunistas mais destacados e polêmicos do Brasil na área de economia. Eu tenho aqui comigo, para fazer a entrevista, o Rafael Rosa, que é graduando em Economia pelo IBMEC e colaborador ativo do Economia Mainstream. E aí, galera, saudações, muito prazer de estar aqui com vocês e, obviamente, de entrevistar São Pedro Neri. Eu que queria agradecer o convite, é um prazer estar com o pessoal da Economia Mainstream, prazer estar com você, Lucas e Rafael hoje. Perfeito. Então vamos para a primeira pergunta. Pedro, o governo Bolsonaro extinguiu o Bolsa Família e implementou o Auxílio Brasil. Alguns estudiosos do tema criticam essa nova proposta do governo porque ela extingue um programa com êxito bem consolidado para dar lugar a um novo programa com muita discricionariedade em suas regras. Nesse sentido, a gente gostaria de perguntar qual que é a sua visão sobre o tema. Então, o que é curioso do Auxílio Brasil é que a gente ainda não sabe muito sobre como vai ser realmente o programa. Ele, na verdade, pode ser bastante bom, a depender do que acontecer agora no final de dezembro de 2021. O Auxílio Brasil já foi aprovado pelas casas do Congresso Nacional e foi para a sanção do presidente da República. Então depende muito do que o presidente vai sancionar e do que ele vai vetar. Será que ele vai vetar a proibição de ter filas, que é uma novidade que a Câmara colocou e que é uma proteção que o Bolsa Família não tinha? Será que ele vai vetar o regime de metas de pobreza, que se equipara ao regime de metas de inflação, que também foi uma inovação colocada pela Câmara e que tem uma possibilidade aí de melhorar a forma com que a gente trata proteção social no Brasil? E além disso, existe aquela questão da PEC dos precatórios ainda. A PEC foi parcialmente promulgada, mas uma parte dela ainda voltou para a Câmara dos Deputados, e isso inclui a parte que tornava o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família um programa protegido pela Constituição, né? O Bolsa Família nunca teve essa proteção, as garantias de não poder ser extinto, por exemplo. A PEC dos precatórios, como aprovada no Senado, ainda pendente dessa revisão da Câmara, prevê o direito a uma renda básica na Constituição, etc. Então, a depender desse desfecho, o Auxílio Brasil pode, a princípio, ser superior ao Bolsa Família, se tiver a vedação das filas, se tivesse ganho da Constituição e principalmente se ele vier com um orçamento maior, né? A gente sabe que ele tem um valor maior para 2022, bem maior do que o Bolsa Família tinha, isso é positivo, mas tinha umas alterações feitas no Senado que meio que garantia que ele seria um programa com orçamento robusto até 2026. Então a gente ainda não tem essa clareza, então depende muito agora no final de 2021 ou início de 2022 de o que o presidente vai sancionar ou vetar na lei do Auxílio Brasil e se a Câmara vai votar ou não o resto da PEC dos precatórios. Então, de fato, é um debate que ainda não se exauriu, mas se a gente quiser ver o copo meio cheio, de concreto, existe um aumento na cobertura do programa em relação ao que o Bolsa Família tinha e também um ganho no valor do benefício, pelo menos para 2022. Talvez abaixo do que a gente gostaria nesse cenário de inflação mais alta, mas tem essa motivação, né? O governo está trocando o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil para tentar ganhar mais voto, né? Melhorar a popularidade do presidente. Então, isso acho que dá alguma tranquilidade que pelo menos para 2022 o governo vai tentar fazer alguma coisa que seja minimamente positiva. Pedro, ainda em cima desse tema, uma das críticas que se tinha o programa do Bolsa Família era a demora na fila, né, de espera, falta de atualização.
das faixas de pobreza, esses troços. Por exemplo, no período pré-pandêmico, em fevereiro de 2020, se reportava uma fila de espera de mais de 1 milhão de famílias que estavam aptas a receber o benefício, mas não recebiam, por mil e um motivos. Além disso, pelo menos a título de exemplo, se a linha de pobreza inicial, sei lá, de R$ 100 em janeiro de 2004, fosse ao menos atualizada pela inflação, hoje estaria em R$ 260, quase 50% maior do que a atual de 178. Portanto, dentro desse contexto, o que um novo programa como o Auxílio Brasil deveria levar em conta para evitar problemas como todos esses? Eu acho que essas duas mudanças seriam sensacionais, né? O Bolsa Família sempre teve essas duas fragilidades, né? A questão da fila é interessante a gente entender que não é uma fila de solicitação, assim, é uma fila de cadastros que já foram aprovados. Então são pessoas que são reconhecidamente pobres pelo próprio poder público, são pessoas que satisfazem os critérios do programa e que deixam de receber benefício por não ter o orçamento designado para ele. Isso não é a regra, na verdade, em outros programas, né? Nos benefícios da Previdência, aposentadorias, pensões, os benefícios trabalhistas, tipo seguro-desemprego, o abono salarial, e nem no outro benefício assistencial importante que a gente tem, que é o benefício de prestação continuada para os idosos e pessoas com deficiência pobres, que é o BPC. Nesses casos, quem satisfaz os critérios recebe benefício. O governo é obrigado a encontrar dinheiro e pagar uma despesa obrigatória. O Bolsa Família nunca foi meio que uma despesa obrigatória, assim, ele teve sempre esse critério, esse atributo de favor, digamos assim, né? Então isso eu acho que é negativo, e principalmente para combater a extrema pobreza, ia ser muito importante que quem tivesse direito recebesse o benefício, né? Então, o Auxílio Brasil não previa originalmente essa mudança, mas o deputado Marcelo Aro, relator da Câmara, fez um trabalho muito impressionante, colocou essa previsão, ela foi aprovada na Câmara, passou com algumas modificações no Senado, existe alguma incerteza de como isso vai ficar, e o presidente pode ou não vetar a possibilidade de proibir as filas, né? O governo promete zerar a fila que existe hoje, mas uma nova fila poderia começar a se formar a partir do ano que vem, né? Então, acho que seria civilizatório se a gente tivesse essa proteção, né? É um direito ou não é? É uma questão que se coloca, sendo que muitas vezes a gente está falando de pessoas em insegurança alimentar, né? Dito isso, existe uma visão divergente sobre essa questão das filas. Tem gente que acha que a fila é importante para as prefeituras fazerem um esforço de ir atrás de quem mais precisa, que o programa se beneficia dessa focalização, enfim, tem esse contraponto. E a outra proteção que eu acho muito importante, que de fato não tem no Bolsa Família, não tem no Auxílio Brasil, o deputado Marcelo Aro tentou colocar, mas não conseguiu, é a indexação dos benefícios, né? O Bolsa Família não é reajustado pela inflação, ele é reajustado discricionariamente, né, a critério do governante. Isso é ruim do ponto de vista da segurança dos beneficiários, né? Fica sempre pendente a uma exploração política, né, o aumento do Bolsa Família, e a gente sabe que não é o que acontece com os demais benefícios, né, que são sempre reajustados pelo menos pela inflação. Alguns são reajustados acima da inflação, como o caso dos benefícios ligados ao salário mínimo. Então, o Bolsa Família não tem isso. Então, num cenário, por exemplo, final do governo Dilma, que a gente tinha uma inflação alta como nesse momento, de 10%, 11% em 12 meses, o Bolsa não teve reajuste. Então, isso é bem complicado, quer dizer que o poder de compra das famílias mais pobres não é protegido, né? E, como você lembrou, tem a questão das linhas, né? Isso quer dizer também que a cobertura do programa fica limitada. Vamos imaginar que alguma família tem alguma renda ligada à inflação, às vezes alguém recebendo um salário mínimo, não sei. A família pode até sair do programa, né? Se a linha de pobreza não é reajustada, mas os valores da economia estão subindo, a gente pode ter até essa situação de não só pouca gente entrar, mas até de ter pessoas sendo expulsas, né? Então eu acho que também seria civilizatório dar essa proteção, né? Existe uma preocupação sempre com indexação, mas eu acho que se tem tanta coisa indexada, né? Acho que é meio covardia a gente tentar desindexar em cima desses caras, né? Então eu acho que você tem razão, seria muito bom que o Auxílio Brasil fosse indexado. Eu acho que a constitucionalização dele é um caminho que acho que em médio prazo pode garantir isso, né? Trazer esse debate, né? Ele agora está
pode ficar equiparado a outros benefícios previstos na Constituição, e isso deixa, acho que, claro as diferenças que tem em relação a esses outros benefícios, né? Então, acho que tendo o mesmo status, vamos torcer para que essas questões da fila e do reajuste dos benefícios passe a ser melhorada. Pedro, recentemente, a economista Maria da Conceição Tavares tem, digamos que, bombado no Twitter, porque várias de suas falas que foram gravadas no passado têm virado meme. Tem perfis no Twitter que colocam vídeos dela de antigamente bombando e tudo mais. Só que a Tavares, na época da implementação do Bolsa Família, ainda em 2003, foi veementemente contra esse programa, dizendo que, ao invés de focalizar os nossos programas sociais, a gente deveria universalizá-los. Só que o Bolsa Família acabou se tornando um exemplo mundial de programa bem-sucedido de focalização na política social. Porém, por outro lado, certas políticas sociais universalizadas, como, por exemplo, o SUS, também possuem grande mérito. E a eficácia do nosso país para vacinar, apesar de todas as dificuldades causadas pelo governo federal, demonstra isso. E, além disso, toda a questão do auxílio emergencial reviveu o debate sobre uma possível renda básica universal no país, abandonando, assim, os benefícios focalizados. A minha pergunta, então, é como que nós podemos saber se uma política social deve ser focalizada ou universalizada? Existe algum critério mais ou menos objetivo para delimitar isso? Como que é? Acho que essa é uma ótima pergunta. A impressão que eu tenho quando a professora Tavares criticava a focalização do Bolsa Família, ela não estava defendendo uma renda universal, mas uma prestação de serviços públicos universal, né? Provavelmente saúde, educação, políticas de emprego e tal, porque sempre de fato existiu na esquerda um receio de que esse tipo de programa, se ampliando, se aproximando de uma renda universal, provocaria, digamos, um desmonte das demais políticas, né? Seria uma ideia que é bem típica do Milton Friedman, assim, do pessoal mais liberal, de, em vez do governo prover serviços públicos, e se o governo desse dinheiro diretamente para as pessoas, elas contratassem esses serviços privadamente, por exemplo, planos de saúde, escolas privadas. Então eu acho que era esse receio que existia e que de fato não era um receio só da professora Maria da Conceição Tavares. Muita gente no partido criticava essa ideia no início. Então o próprio governo Lula só vai sancionar a lei do Bolsa Família em 2004, né? Em 2003 passou um tempo aí tentando implementar um outro programa, que foi a plataforma eleitoral de 2002, que se chamava Fome Zero, que era baseado mais na distribuição direta de alimentos e não em dar dinheiro diretamente para as famílias. Então é como se o Bolsa fosse um sobrevivente, assim, porque ele começa ali nos anos 90 com umas iniciativas locais de diferentes partidos, chamado de Bolsa Escola, vira Bolsa Escola no governo Fernando Henrique. O PT parece que o governo no início não gostava muito, mas topou, ampliou. O Bolsa Família não só mudou de nome, mas mudou muito de escala, foi muito bem implementado, a operacionalização na ponta foi muito boa. E agora o Bolsa Família, apesar dessa mudança de nome, está tendo seu orçamento ampliado por um presidente que sempre defenestrou a política, chamava de fábrica de ruminantes, de bolsa esmola, etc. Então é um programa que tem funcionado bem e tem vencido essas críticas, ele tem se mostrado superior a elas, né? Mas aí eu acho que existe agora uma outra discussão acho que a discussão de universalizar não está colocada, né? Porque não parece existir dinheiro para isso, mas existe uma discussão sobre ampliar a cobertura, né? Ampliar as linhas de pobreza, talvez universalizar para alguns segmentos da população, por exemplo, crianças que são boa parte dos brasileiros mais pobres. Esse é um modelo que é muito usado em outros países, de um benefício universal, infantil ou semi-universal. E eu acho que a provocação que a gente pode fazer quando a gente acha a ideia de universalização absurda desses programas é pensar: mas espera aí, já existe Bolsa Família, digamos assim, recebido por várias camadas da população, né? Pessoas muito ricas recebem renúncias fiscais, né? Tô falando de empresários, por exemplo, ou profissionais liberais que deixam de pagar imposto de renda porque tem algum benefício. Essa é uma transferência do Estado indireta, né? Ou servidores públicos que ganham acima do que ganhariam na iniciativa privada. Isso é uma renda, né, no sentido econômico, né, de rentismo mesmo, né? É uma renda, é uma transferência do Estado. A gente poderia pensar ainda em deduções do imposto de renda, talvez universidades públicas
gratuitas para quem tem boas condições. Então, assim, se a gente começa a entender que o Estado, direto ou indiretamente, transfere recursos para as famílias mais ricas ou de classe média de outras formas que não são sempre tão claras, o debate de universalização acho que fica mais interessante, né? E se a gente enxugasse essas outras políticas e ampliasse Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, ou criasse um benefício universal infantil, né? Eu acho que essa é a provocação. O Bolsa Família trouxe tanta polêmica porque era um pagamento direto para as famílias e de maneira clara, né? Mas existem vários outros pagamentos que o Estado, nas suas 3 esferas, faz, seja pelo meio do gasto ou seja por meio de renúncias fiscais, né? Redução da arrecadação, que já beneficia outros grupos, né? Então acho que essa é um pouco a provocação, né? Como se o Auxílio Brasil, ou Auxílio Emergencial, ou Bolsa Família já fosse recebido pelos mais ricos há bastante tempo. Pedro, em 2019, você publicou junto ao economista Paulo Tafner um livro que traz um excelente panorama das despesas públicas associadas à Previdência. Aproveita até, mostra aqui o meu, pessoal apaixonado pelo livro, meio que deixo de bolsa ali do lado da minha cama. Mas desde então, desde a aprovação de uma reforma da Previdência, o que mudou? Do ângulo fiscal, qual foi o impacto dela sobre as contas públicas? Serão necessárias novas reformas? No futuro serão, mas em um futuro próximo, porque evidentemente também o Congresso teve aquele papel de aguar um pouquinho a reforma, torná-la um pouco mais fácil de passar, essas coisas. Eu acho que ela teve um efeito fiscal muito importante já em curto prazo, né, que foi a redução do risco país, contribuir para a redução dos juros naquele momento. A gente vinha com uma promessa de um cenário bom para 2020, mas a reforma foi promulgada mais ou menos ali quando o vírus estava surgindo na China, e aí acabou que a gente naturalmente não colheu aqueles ganhos que se esperava com a reforma, porque teve a pandemia, toda uma necessidade de gastar com o SUS e com o auxílio emergencial. Então é como se a reforma tivesse em curto prazo viabilizado aquilo ali, né? Seria muito difícil pagar o auxílio emergencial de R$600 e R$1.200 para mãe solo se a gente não tivesse feito a reforma, né? Porque a gente ia chegar ali com uma situação de dívida muito mais complicada, uma trajetória muito mais arriscada e tal. Então a reforma da Previdência acho que permitiu ali um combate à pandemia melhor ali em 2020. Agora, tem coisa que falta fazer, né? A reforma foi muito branda com os militares, né? Acho que dá para ter ganhos fiscais rápidos aí, pegando mais pesado com os militares das Forças Armadas. E a reforma, ela não tratou dos servidores estaduais e municipais, que é onde está boa parte do gasto. E vários governos têm reformado, governos de esquerda, governos de direita, nos estados e nas cidades, mas talvez fique alguma coisa aí. E eu acho que depois dessa crise, como a gente vai ser muito desigual, eu acho que dá para fazer mais alguma coisa em relação a servidores, inclusive federais, não sei se aumentar a alíquota de contribuição, alguma outra coisa, né? Porque se a gente pensa que a gente ainda vai ter servidores se aposentando com integralidade, por exemplo, que é o direito de receber maior salário, independentemente da contribuição, e às vezes até antes das idades mínimas por conta de regras de transição, eu acho que essa é uma realidade que, nesse contexto de fome, de muita desigualdade, é algo que a gente poderia revisitar, né? Então eu acho que talvez uma grande reforma como aquela de 2019, mexendo no INSS, não seja necessária em médio prazo, mas acho que algumas outras coisas a gente pode mexer, ciente de que a transição demográfica que o país passa é muito impressionante, né, tirando essa ressalva aí da pandemia do coronavírus. E isso vai afetar não só a Previdência, né, vai afetar todos os serviços públicos que não são igualmente distribuídos entre as faixas etárias. Por exemplo, já tem muita dificuldade de financiar o SUS, a gente vai ter mais facilidade de financiar a educação com menos crianças. Enfim, então acho que é muito importante o ouvinte ter em mente, até para atuação na academia, no setor privado, que o perfil do país está mudando muito rápido. A gente vai ser daqui a pouco um país com muitos idosos, né? Então isso afeta variados mercados e variados serviços públicos. É uma transformação muito impressionante, né? Cada vez mais idosos e cada vez menos crianças. Então tenham em mente que a gente vai morar num país muito diferente daqui a pouco. Entrando nessa linha de gastos da Previdência, muitos economistas dizem que os gastos da Previdência do Brasil são bem descolados do resto do mundo, os dados mostram isso e tudo mais. E muitos dizem que esse mau gasto público é um dos responsáveis pelo lento crescimento do país. Até que ponto você acha que, de fato, o mau gasto do governo é responsável pelo lento crescimento que o Brasil vem tendo nos últimos 40 anos? Eu acho que ele é bem importante, principalmente nos 30 anos aí em que houve um aumento maior do gasto,
Mas eu acho muito importante usar a palavra que você usou, né? Você aludiu à qualidade do gasto, né? Você falou do mau gasto, né? Isso é muito importante porque as discussões, assim, desde a aula de geografia na escola até o Twitter, focam muito em quantidade do gasto, né? Consciente ou inconscientemente as pessoas falam muito de tamanho do Estado, né? E não é disso tanto que se trata, né? Se trata mais da qualidade do gasto, né? De quem está se beneficiando, como isso ajuda a economia. Então, existem vários gastos que são muito positivos para o crescimento da economia, para o combate à desigualdade, por exemplo, boa educação básica, educação infantil, creches, políticas de emprego para os desempregados, infraestrutura em áreas como saneamento, rodovias, etc. E já existem outros gastos que não, e que podem inclusive concentrar renda, subsídios para grandes empresas, salários elevados em algumas carreiras, principalmente do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. São despesas que não têm tanto retorno para o crescimento da economia ou para a redução da desigualdade. Eu acho que é disso que se trata e eu acho que esse é muito um debate que a gente vai ter que fazer no próximo governo, na próxima legislatura, né? Como é que a gente fugiu um pouco dessa discussão agora porque a gente pagou o auxílio emergencial e vai pagar o Auxílio Brasil de 2022 por fora do teto, né? Mas com teto ou com alguma nova regra fiscal, a gente vai ter que fazer essas escolhas, né? E aí, a gente precisa gastar mais com os mais pobres e como é que a gente custeia? De quem a gente vai tirar agora? Eu acho que é uma discussão que já está atrasada, mas que eu espero que esse ambiente de alta da desigualdade, de até comoção que a gente tem sentido na sociedade possa empurrar a gente a fazer essa discussão mais madura que outras democracias já fizeram, né? Pedro, aproveitando então essa oportunidade, é possível elevar a qualidade do gasto sem mexer nos gastos discricionários constitucionalmente assegurados? E, para ser chato, acho que especialmente desde 1999, quando a gente abandonou ali o regime de câmbio fixo, o papel do fiscal passou a ter uma importância, acho que ainda maior, né? É possível cortar gastos quando quase todos eles estão discricionariamente assegurados na Constituição, esse troço, especialmente com vistas à redução dos juros de longo prazo? Tem que ser possível, né? Então a gente tem que reduzir os gastos, que seriam os gastos obrigatórios, né? Os gastos não discricionários, onde não existe discricionariedade, né? São gastos, digamos, automáticos e que podem crescer automaticamente, por exemplo, previdência, remuneração dos servidores, talvez alguns benefícios trabalhistas, e além disso, as renúncias fiscais, né? Que não sei se dá pra gente falar em gasto obrigatório, mas que igualmente são protegidas às vezes pela Constituição ou por leis, né? Eu acho que sim, acho que a gente tem que fazer isso, né? E eu acho que depende de um presidente forte eleito no ano que vem e que queira fazer isso, né? Boa parte dos candidatos tem esse discurso, né? Assim, se a gente olhar na planilha, tem muito espaço, né? A gente tem muita gordura. A gente fala tanto de Bolsa Família, mas Bolsa Família é o que? 2% do orçamento, se a gente considera ainda o orçamento, incluindo o orçamento os gastos tributários, as renúncias fiscais, né? Quer dizer, aquilo que o governo deixa de arrecadar. O Bolsa Família dá o que? 1,5% do orçamento, alguma coisa assim? 2%, sei lá. Então, quer dizer que tem 97%, 98% aí de despesas que não são dinheiro na mão do pobre necessariamente, né? Várias são importantes, educação, saúde, mas várias são menos, né? Então, assim, falta essa liderança, né? Eu acho que possa fazer isso e acho que eu espero, torço para que a pandemia possa ter sido um aprendizado, né? Acho que a gente criou uma nova demanda por esses benefícios mais bem focalizados, né? Porque um grupo do eleitorado passou a se ver como beneficiário de política pública, passou a influenciar as pesquisas eleitorais, né? Então, tanto é que a gente vê isso, né? O Auxílio Brasil é um benefício bem mais robusto do que o Bolsa Família era, pelo menos no primeiro ano, e sendo implementado por um presidente que sempre criticou muito o programa, né? Então, espero que a pandemia permita esse tipo de conquista, esse tipo de evolução, né? Da gente ter uma democracia mais saudável. É claro que o ponto de vista negativo o ponto de vista pessimista é a gente não conseguir resolver isso e rumar para alguma crise mais inflacionária do que a atual, ou alguma crise da dívida, né? Sem conseguir resolver isso aí, ficar sempre querendo furar teto ou dar um jeitinho, né? Então eu acho que esse seria o lado negativo dessas novas demandas, né? Mas eu acho que eu torço para que a gente em 2023 esteja tendo essa conversa de novo e com evoluções concretas. Para finalizar, a gente gostaria que você citasse para os nossos ouvintes referências e sugestões relacionadas a esse tema
Sejam livros ou artigos, podcasts. Bolsa Família tem muita coisa boa nos textos para discussão do IPEA, né? Então tem uma lista de autores que acho que vale seguir, do que eles estão escrevendo na imprensa ou até fora do IPEA. Tem a Letícia Bartolo, o Pedro Henrique Souza, o Serguei Soares, o Luiz Henrique Paiva, o Rafael Osório, o Marcelo Medeiros, que tem coisas muito legais nessa área de combate à pobreza com transferências de renda. Finanças públicas sempre vale ficar de olho no que a IFE solta, a Instituição Fiscal Independente, mas também nos livros do Fábio Jambiagi, que é um economista referência no país nesse tema, que produz muito, ele está sempre ou escrevendo ou organizando algum livro novo. Eu até não li os últimos, mas ele acabou de lançar um de déficit público, ele está sempre organizando algumas coletâneas. Eu aprendi muito com os livros dele no passado, assim, são livros que estão não são tão simples, acessíveis quanto um artigo de imprensa, mas não são tão distantes quanto um material mais acadêmico de uma graduação, de um mestrado em economia. Então acho que eles são muito aplicados, vale muito a pena. E agora tem um livro novo, eu não sei se talvez seja caro por conta dessa coisa do câmbio, até eu não terminei de ler, mas eu acho que vai ter muita coisa interessante, acho que ele vai ficar minha referência, um livro em inglês que chama Making Social Spending Work, e eu acho que tem um sumário legal da experiência internacional e da pesquisa acadêmica sobre qualidade do gasto público em variadas áreas, acho que vale a pena. E fora isso, tem os textos gratuitos dos organismos multilaterais, que vira e mexe fazem relatórios só para o Brasil, digamos, anualmente ou a cada 2 anos, principalmente o Banco Mundial e a OCDE. Então eles fazem uns sumários bem legais, didáticos da economia brasileira, que passa por gasto social, dívida pública. Acho que dá para aprender um monte e são sempre boas fontes de citar, né? Então acho que essas seriam as minhas recomendações. E claro, ficar sempre lendo economia mainstream, né? Com certeza. E eu também tenho 2 sugestões, se me permitem. A primeira é a coluna do Pedro no Estadão. São textos excelentes. É um por semana, né, Pedro? Os textos excelentes, eu não sei se são uma vez por semana, mas os textos estão lá uma vez por semana. Que dia que é? Terça-feira, né? É a terça-feira. São textos bem provocativos, de provocar o debate público. E também o podcast do Pedro, chamado O Economista. Vejam aí, procurem no Spotify, que ele... Eu não sei se você ainda está com esse podcast, ainda está fazendo entrevistas. Ele ainda está no ar, a gente está um pouquinho devagar esse ano de 2021, mas vira e mexe, parece alguma coisa lá, tá aí nas plataformas. O Economista, ele fala a princípio só sobre desigualdade, então também dá para aprender um bocado lá com o pessoal que a gente entrevista. Sim, várias entrevistas bacanas, então... Eu dou essas sugestões. Os ouvintes assíduos do Economia Mainstream podem estranhar que eu tô de host, porque normalmente é o João Pedro Freitas. João, se você estiver ouvindo, um abraço. Então eu não sei como eu me saí de host. Geralmente a gente tenta levar no Economia Mainstream a ideia da divisão de trabalho smithiana. A gente tenta levar a sério essa ideia, mas houve um imprevisto. Dessa vez eu tive que fazer um bico aqui no lugar do João. Então é isso. Muito obrigado, Pedro, pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, Lucas, Rafael. Foi um prazer conversar com vocês e estar participando aqui dessa conversa mais ampla com os ouvintes do Economia Mainstream. Perfeito. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Entrem no nosso site. Lá tem quase 200 textos já publicados. Já passamos dos 20 podcasts também. 20 episódios. E se vocês puderem, doem pra gente, porque a gente precisa para pagar o editor do podcast, pagar os designers do site, do Instagram e tudo mais. Então, por favor, doem se vocês puderem, tanto pelo Pix diretamente, quanto pelo site apoia.se. Então é isso, obrigado a todos e até mais.